Pessoal, tudo bem? Espero que sim. O tema da aula de hoje é Direito e Sociedade. E para começar essa aula, eu acho importante a gente falar aquele conceito que o homem é um ser social por natureza, e essa natureza que faz o homem ser um ser social é uma natureza de necessidade, é uma natureza que faz com que o homem precise de um semelhante, precise de outro homem para que ele viva bem em sociedade. E esse viver bem, pessoal, é o seguinte: atingir as suas necessidades, atingir os seus desejos, para que ele possa então ser cada vez mais completo, cada vez mais pleno. Num passado bem remoto, a gente sabe que as sociedades elas se reuniam em pequenos grupos. Esses grupos eram nômades, eles viviam em determinado território e quando eles esgotavam as situações desse território, eles mudavam. Quando acabavam as reservas minerais naturais, as reservas animais, né, em geral, e toda a sorte de situações para que ele pudesse viver naquele ambiente. Quando acabava, então ele ia para outro ambiente e assim sucessivamente. Com o tempo, o homem passou a administrar melhor essas situações e passou a viver melhor em sociedade de uma forma fixa. Ele fixou um território e esse território então ele começou a explorar de uma forma ordenada, de uma forma em que ele começou a ter criações, começou a ter plantações, começou a administrar as reservas de água, as reservas de madeira, por exemplo, e de outras situações que faziam com que ele pudesse ficar ali por um bom tempo, ou seja, de forma indefinida. E com o crescimento desses grupamentos sociais, obviamente surgiram algumas situações, surgiram alguns fatos. Esses fatos, pessoal, eram fatos de líderes e liderados, fatos de pessoas que não estavam satisfeitas com determinada forma de sobrevivência, pessoas que questionavam, pessoas que lutavam. Esses conflitos, então, eles começaram a gerar essas situações que eu falei para vocês, e com isso passaram-se a ter a obediência de algumas regras sociais. Essas regras sociais, pessoal, começavam muitas vezes não escritas, iam passando de forma hereditária, de forma que um líder passava para outro, que o líder tinha o seu modo de pensar, o seu modo de decidir e o seu modo de agir para cada situação. Aos poucos, em sociedades mais democráticas, sociedades que pensavam mais no povo, essas regras foram começando a ser escritas e aí elas passaram a ser regras positivadas, regras colocadas para valerem para todos, erga omnes, para todos. E aí, pessoal, com isso, essas regras então foram sendo tidas como meios da sociedade viver bem. E com isso, a sociedade começou a crescer de uma forma mais justa e pacífica. É para isso então que a gente usa aquela expressão: onde está a sociedade, está o direito, e ao mesmo tempo, para ter direito, precisa obviamente de ter uma sociedade. Por que isso então? Porque uma sociedade que não tem regras sociais mínimas, que não tem direito, que não tem aquilo que é certo, aquilo que é correto, não vai ser uma sociedade organizada, não vai ser uma sociedade ordeira, não vai ser uma sociedade que vai ter respeito, que vai ter boa convivência, que vai ter paz e que vai ter uma situação harmônica. Ao contrário, quando a gente tem uma sociedade que tem direito, a gente tem uma sociedade que sabe as regras, que cada um sabe os seus limites, sabe os seus deveres e sabe os seus direitos também. Com isso, então, a pessoa tendo essas situações que a gente chama jurídicas, né? Situações em que eu entendo o meu direito, mas eu entendo também a minha obrigação, o meu dever, a gente tem situações, então, que a gente vive bem em sociedade. Importante dizer, pessoal, que nessa evolução do direito, né, o direito, o conceito de direito, aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que deve ser feito, né, a gente precisa de falar que antes de ter as regras, nós temos os fatos.
Um fato, pessoal, é um acontecimento e quando esse fato ocorre, o legislador vem para criar a lei, para criar a regra, para criar o posicionamento sobre aquele fato. Principalmente quando esse fato é controvertido, mas às vezes esse fato é um fato necessário para a conduta da sociedade. Então, para haver uma adoção, que é um fato em que não há, a princípio, conflitos, precisa de ter um regramento. Não é simplesmente pegar uma criança e adotá-la. Precisa de ter um processo, precisa de ter a obediência a determinadas regras sociais. Ao mesmo tempo, quando uma pessoa entende que tem um direito e outra pessoa entende que esse direito está sendo violado, existe um conflito. E nesse conflito precisa de alguém para decidir por ele. E aí vem a regra para falar quem tem direito, quem está com a razão, quem está com o que é certo. Então, pessoal, direito não existe sem sociedade e sociedade não existe sem direito.